em Eclesiastes 1, Eclesiastes 1, versículo 13 ao 15. Diz assim: apliquei o coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Este enfadonho trabalho impôs Deus aos filhos dos homens para neles afligir. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol. E eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Aquilo que é torto não se pode endireitar. É isso mesmo que vocês ouviram. Ao que nasce torto, nunca se torto. Aquilo que é torto não se pode endireitar. E o que falta não se pode calcular. Amém. Bom, seguindo o nosso eixo aí, de procurar uma palavra de Deus meio que na sequência dos livros, até a segunda ordem, a gente está aí então diante do livro do Eclesiastes, que faz parte daquela literatura poética e de sabedoria. Poética porque são textos em versos, em paralelismos, em rimas, e de sabedoria porque Eclesiastes é um daqueles livros que vai perguntar por que as coisas são como são, por que a vida é assim. E o Eclesiastes, esse nome que chegou até nós, vem do grego. Eclesiastes significa o orador da assembleia, de eclésia, né? É aquele que fala para a assembleia. Mas o seu título original seria Coelê, que dá a ideia mais ou menos, que na verdade não tem uma tradução precisa, mas é como se fosse a sabedoria falando. É um termo feminino do hebraico, Coelê. E o Coelê, ele vem chamar a nossa atenção, porque a gente fala assim, mas se a gente acabou de ler uma série de provérbios, vimos 3 aí, nesse pequeno texto, nós vimos 3 provérbios aí. O primeiro diz que tudo é vaidade e correr atrás do vento. O segundo provérbio diz que o que é torto não se pode endireitar. E o terceiro provérbio diz que não existe limite para a falta humana. E aí a gente fala, se são provérbios também, por que eles não num livro separado, né? Porque a tradição diz que o autor de Eclesiastes também foi Salomão. E aí a gente pode pensar nessa separação por pelo menos 2 motivos, né? O primeiro é que esse tipo de provérbio, que a gente não sabe necessariamente se são palavras de Salomão ou se são reflexos das palavras dele, tudo indica que foi um livro que foi escrito por algum admirador de Salomão, não necessariamente pelo Salomão. A história, inclusive, mostra que nos dias de Jesus ainda estava se discutindo a autoridade do livro. Por esses 2 motivos. Que, se por um lado eles são provérbios que têm uma problemática específica. Ele está, na verdade, fazendo um experimento. Não no sentido dele ser pessimista, mas no sentido dele ser realista. A vida é assim? Então vamos bancar o ateu, vamos bancar o incrédulo, vamos pensar na vida do sol para baixo. Eu não quero saber o que acontece para lá, não quero saber o que tem para depois da morte, eu quero saber como que é a coisa da hora que a gente nasce até a hora que a gente morre. A vida é assim, né? Então esses provérbios que a gente vê em Eclesiastes tem a ver com isso. É a sabedoria dizendo para a gente, olha gente, a vida é assim, é desse jeito aí. Coisas que alguém igual Salomão aqui faria. Mas nos dias de Jesus estava sendo discutido a autoridade do livro, não sobre quem o escreveu, mas o porquê desse livro parecia ser um livro tão... mostrando a vida de maneira tão banal, né? Eles estavam assim, será que isso é um livro sagrado? Será que Deus gostaria mesmo que a gente tivesse um livro desse nas Escrituras? Era o que os sábios dos dias de Jesus estavam discutindo. Um Deus, quando se fez carne, esteve aqui nos dias em que não se reconhecia direito a autoridade do livro de Eclesiastes. Por quê? Por causa do estilo do que está falando aí. E esse livro ele traz para a gente exatamente essa questão da realidade, né?
quero pensar em fé, não quero pensar no Deus proverá, não quero pensar no que vai ser depois da morte, não quero saber o que tem acima do sol, que era o limite daquela época, né? Eles achavam que o sol e a lua serviam para poder iluminar a terra, então a terra era o centro do universo. Então se tinha alguma coisa para lá, eles não queriam pensar nisso. Eles resolveram pensar um pouquinho diferente dos gregos, e talvez já tendo contato com a filosofia grega, eles queriam pensar na coisa de maneira horizontal, sem pensar em verticalidade. Se Deus existe, vamos dar um pouquinho de licença, vamos ver a vida como ela é. Só que como esse é um livro da palavra de Deus, ou seja, a permissão de Deus para esse livro estar na Bíblia tem o seu porquê, a gente consegue detectar, ainda que de maneira discreta, mas mesmo assim de maneira bem sonora, que Deus te dá liberdade de pensar sem Ele, exatamente para que você possa chegar à conclusão de que sem Ele não dá. Que é o que o Eclesiastes faz, ele começa mostrando a vida como ela é, e aí, lá no capítulo, nos provérbios lá do grupo 11, digamos assim, ele fala, olha, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que cheguem os maus dias, porque mocidade tem a ver com o quê? Com alegria, com festa, com requebrar o bumbum até no chão, chão. Mocidade tem a ver com isso, e aí a gente acaba ficando muito no chão e esquecendo de Deus. Né? Aí ele fala, olha, lembra-te do teu Criador enquanto você ainda é jovem, porque os maus dias vão chegar, que a vida é assim. E aí, o cântaro vai se quebrar junto ao poço, né, que é os dentes caindo em plena boca, o pó vai voltar à terra como era, e o Espírito vai voltar a Deus que o deu. Então, ele faz aquele experimento de mostrar a vida como ela é, mas ele não chega na banalização. Ele até mostra o perigo. Olha, gente, a vida acabou nem é quando a gente morreu, não. É quando a gente acha que nada vale nada. Né? Que tanto faz como tanto fez. Quando a gente acha que não tem sentido nenhum. Isso é pior do que a morte. Mas ele vai ensaiando, ele vai mostrando assim, olha os limites da percepção humana. Qual é o sentido da vida? Qual que é a graça de viver? Por que eu estou aqui? E a vida é assim. Você acaba aprendendo a não gostar do sofrimento, mas também não sabe viver sem ele. Você acaba aprendendo a ter um objetivo na vida, mas quando você alcança esse objetivo, a vida perde o sentido. E o Eclesiastes vai ter versículo só sobre isso. E vai dizer que no meio dessas coisas sem razão, sem sentido, a melhor coisa que existe, e aí já é um Eclesiastes também numa cultura machista, como a gente viu na semana passada, ele vai dizer, não há nada melhor do que o homem comer, beber e alegrar-se com a sua mulher. Mostrando assim que a gente não sabe muito bem o sentido da vida, quando a gente ensaia a vida assim em Deus. Então a melhor coisa que tem é você comer, beber e ter prazer. Ninguém precisa ler Eclesiastes para saber que é isso que acontece. Aqui nós temos aqui alguns quarteirões da Avenida Fleming, que ela é quase toda de gêneros alimentícios e de bebidas. E 2015, 2016, 2017, com crise sem crise, pode passar lá agora que ela está abarrotada de gente que está comendo, bebendo e se dando. Porque debaixo do sol não há nada melhor do que comer, beber e alegrar-se com a mulher, corça de amores, gazela graciosa, sacia-te os teus seios em todo o tempo e embriaga-te sempre com as tuas carícias. Vai complementar Provérbios. E ele vai dizer, viver é isso. Viver é comer, beber e se alegrar. Agora, quem garante que tem alguma coisa depois de que a gente morre? Isso tudo está em Eclesiastes. Quem garante que alguma coisa vai acontecer depois de morto? Nós somos como os animais. A gente nasce, cresce, reproduz, morre e acabou. Nós somos produto da terra. Então, dando essa passeada desordenada de vários vetores pelo livro de Eclesiastes, agora vamos dar algum rumo aqui para o que a gente quer pensar aqui hoje à noite. A primeira coisa é que, graças a Deus,
a sabedoria pregando, ela não para só aí, no como que a vida é assim. Mas ela nos convida a pensar que a vida é assim. Eu acho legal, por exemplo, a reunião nesta noite, porque a vida é assim. Ninguém está buscando o que a gente está buscando aqui hoje. Nem a gente. Se formos fazer uma análise honesta de cada um de nós aqui, a palavra de Isaías é eterna e continua valendo. Quem deu crédito à nossa pregação? Em outras palavras, quem está perguntando por isso? Qual que é o sentido disso? Você acha mesmo que eu estou afim de me meter na vida dos outros? Ah, mas e por que há muitos lugares que de repente estão lotados, estão cheios, porque ali tem alguma outra coisa que o livro de Eclesiastes aponta? É porque a vida é assim. As pessoas reclamam da opressão, mas elas não sabem viver se não forem oprimidas. Por isso você tem que meio que lançar uma maldição no culto, porque aí vai encher. As pessoas gostam do que é correto, mas no fundo ela quer que você seja incorreto, porque ela precisa ter alguém para apontar o dedo para ela se sentir mais santa do que você. Porque a vida é assim, vai dizer o livro de Eclesiastes. E antes da gente pensar que ele não chega a nenhuma conclusão acerca disso, foi por isso que eu li esse pequeno trecho do comecinho aí. O sábio vai dizer o que é o ser humano, né? Primeiro ele vai dizer, olha, eu estudei, perscrutei, me dediquei ao conhecimento e cheguei a uma conclusão. Tudo é vaidade e correr atrás do vento. E a gente, até para não encarar o que esse cara está falando, a gente elegeu uma outra coisa como vaidade, né? Vaidade é você pintar o cabelo, vaidade é você... Outro dia eu estava vendo, essa semana estou ouvindo as pregações de Gideões esse ano. Um desses líderes, o pastor Abílio Santana, amigo quase íntimo do Jerônimo aqui de Belo Horizonte, ele pegou a palavra no outro dia. E ele acabou com a raça dessa menina. Mas a menina pregou demais. Você tem que ser muito orgulhoso para você não ver a palavra de Deus ali. Mas ele chamava de formiguinha. Falou que gente era formiguinha que tem asa. Sabe por que formiguinha tem asa, acha que é passarinho? Que formiga tanajura, nasce de manhã e morre à tarde. Aí já começou a entrar por uma veia até racista, sabe? Ele, um negro, falando isso. Aí ele chamava de tanajura, que ela não ia passar do final da tarde. E tem gente que é tão ruim que Deus não dá nem cabelo. Estava zombando, porque com certeza ela tem aplique, um cabelão bonito e tudo, mas o que tem? O que tem você andar de salto? O que tem você colocar aplique? O que tem você fazer maquiagem? Porque se ele quer ser natural, ele que tira aquele terno horroroso dele e ande pelado para ser autêntico. Isso aqui é um disfarce, embora não seja uma farsa, mas é um disfarce. Todo mundo aqui está disfarce em certo sentido, porque a gente também, Eclesiastes vai dizer isso, nós somos seres de cultura. Quer ser autêntico? Vamos todo mundo tirar a roupa aqui agora e vamos ser naturista. Mesmo assim, impossível, porque como é que eu vou ser naturista numa construção? Vou ter que ir para o mato. Eu vou ter que acender comida no fogo, na fogueira. Pode ser fogo a gás, não. Então a gente vai começar essas contraculturas que tem até um objetivo bonito, mas que acaba sendo uma outra face. Você está negando quem você é. Nós somos seres de cultura. Debaixo do sol, até onde os nossos olhos conseguem alcançar, sol, lua, estrela, você está dizendo, o ser humano é o ser humano, eu criei vocês são uma responsabilidade, né? Vocês são a própria responsabilidade. Nesse sentido, o Eclesiastes, Deus é profundamente existencialista, por isso que eu falei que o Eclesiastes não é um livro pessimista, ele é um livro realista e por isso mesmo até moralista, no sentido de convidar você a construir a moral. Alguém fala assim, o filósofo mais próximo nosso que falou das ideias existencialistas foi o Jean Paul Sartre, né? Ele diz, esses humanistas existencialistas, fãs do Jean Paul Sartre e Simone de Beauvoir, que era a dupla existencialista. Aí alguém, estava lendo outro dia alguém falando de Jean Paul Sartre, e pelo contrário, Jean Paul Sartre não era um cara amoral, ele não era um cara também sem moral. Ele convida a gente a dizer o seguinte, se banque. Você é um ser humano, se banque. Ele convidava a gente a dizer, olha, não vamos ficar preocupados
preocupado de onde nós viemos e para onde a gente vai. O que nós vamos fazer com a existência? Que você foi lançado aí. Você não pediu para nascer, você não escolheu um monte de coisa sua. Agora, o que você vai fazer com isso? E eles vão mostrando assim, como que o Jean Paul Sartre e a Simone de Beauvoir eram pessoas profundamente éticas. Que é o que o Eclesiastes nos convida a ser. Não é porque você não sabe de onde veio, nem tem certeza de para onde você vai, que a vida agora vai ser comamos e bebamos que amanhã morreremos. Vamos construir. E mesmo a gente sabendo já a resposta disso tudo, o nosso problema é esse, que a gente sabe o final disso tudo, mesmo assim a gente não serve a esse final, que é Cristo Jesus. A gente usa Jesus como desculpa para sermos gente sem compromisso com a vida, sem compromisso com tudo. Então, mesmo a gente sabendo qual é a resposta final, esses provérbios que a gente leu, que está em Eclesiastes, ele vai nos mostrar três coisas, né? Vai nos convidar a pensar em três coisas. A primeira é isso, que tudo é vaidade e correr atrás do vento. Tudo se vai, está falando da vaidade, né? As coisas, elas se vão, vaidade nesse sentido. E a gente resolveu colocar a vaidade em questões de vestimenta, de costumes, e na verdade não, ele está dizendo tudo se vai, inclusive a gente. Cada aniversário seu é um dia seu, um ano seu que se foi. Cada realização sua, se você for pensar, tudo está indo. Ah, mas uma conquista. Mentira, é mais perto da morte. Porque tudo é vaidade, está indo. Então não tem nada a ver com gostos pessoais para você ficar apontando nos outros. Então, a primeira verdade humana que a gente precisa pensar é isso, gente, a vida passa, porque a vida é vaidade, ela está indo. Segundo o provérbio que está aí, é que diz assim, ó, a gente tem que encarar a realidade porque as coisas são o que são. O que é torto não se pode endireitar. E você pode fazer toda uma viagem que você vai chegar exatamente ali. Era torto, ficou torto. A vida é assim. E isso é interessante, que você vai ver isso às vezes até mesmo nas dinâmicas do Evangelho, porque a Bíblia fala que Deus chamou aquilo que não é para envergonhar o que é. Só que quando você vai vendo mesmo existencialmente, as coisas que não são, elas não são mesmo, né? Pegue os judeus com toda a sua história, sem antissemitismo, mas com o realismo do Eclesiastes. O povo que gosta de não ser. E aí quando eles resolvem ser contra Deus. Nós temos que ser o povo maior do planeta. A ciência tem que estar na nossa mão. As chaves das escrituras estão conosco. E Deus olha assim, coitados, nem sabem que continua não sendo. Então quando você começa a querer usar o que Deus te falou para se promover, você só está provando que o que é torto não se pode endireitar. Eu tenho tanta certeza disso, e eu acho que o escritor do Eclesiastes, a gente quando vai adquirindo alguma sabedoria, você vai ficando com aquele perigo de ser desmotivado. Assim, para que eu vou mexer com isso se eu sei que isso não vai dar em nada? Não enche o meu saco, não me tira daqui porque eu não vou mexer com isso, não vai dar em nada. É o que ele está dizendo, o que é torto não se pode endireitar. As coisas são o que elas são. Tudo farsa. Sabe quando você sai como melhor aluno na língua portuguesa? É porque você já tinha uma linguagem desenvolvida. A gente fica querendo localizar o sucesso do professor ou o sucesso do aluno. Não é nenhum dos dois, é porque o cara já tinha uma linguagem desenvolvida mesmo. Ah, e aquele que nunca foi bem com as letras, ele consegue fazer algum sucesso graças à dedicação dele à língua portuguesa, mas logo ele volta para o normal, porque quer ser muito ruim em português. Para dar um dos milhões de exemplos. É o que o Eclesiastes está dizendo para a gente. Olha, no fundo é isso, tá, gente? Vamos até ser mais céticos, assim. Olha, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo está salvando o mundo todo dia. É verdade. Mas o que é torto não se pode endireitar. Maldita é a terra por tua causa. Já viu quantos avanços estão sendo na nossa cara, mas a maldição não parou? Para.
A maldição começou lá no Gênesis e vai terminar no Apocalipse com fogo. Quer dizer, assim, para cada avanço que você considera que houve, a maldição continua aí, corroendo tudo. A gente não se tornou seres humanos melhores, não. Nós nos tornamos até devagar. E tudo que você faz, porque o que é torto não se pode endireitar, é assim. Na antiguidade não tinha transporte. Então a vida não tinha muito sentido, porque você demorava muitos dias preparando uma viagem, viajando. A gente vai vendo nos patriarcas com as suas viagens que duravam semanas. Hoje nós temos avião. E a gente morre com infarto cedo, por quê? Antigamente você podia morrer com as férias no campo, ou com as férias no caminho, que à noite você só tinha a luz da lua, aí você vivia pouco porque as feras te matavam. Hoje fera nenhuma te mata, só as suas gorduras, nada trans, ou trans, né? Que entope as suas vezes e você morre do nada. Porque o que é torto não se pode endireitar. Tu és pó e ao pó tornarás. E aí ele está só convidando a gente a pensar, porque eu não estou dizendo aqui que é para alguém deixar de lutar pela vida, para a gente não amar as benfeitorias. Só estou dizendo isso. Façam o que vocês têm que fazer, porque o que é torto, torto é. O que é maldito, maldito está. E só que você também não tem saída. Se você não quiser mais andar por causa das suas tecnologias, você vai morrer cedo, obeso, mais com gorduras nos vasos sanguíneos do que em qualquer outro lugar. Ou se você quiser também fazer uma coisa diferente, você vai morrer de discriminação, de ódio dos outros. E aqui a gente está falando no sentido geral, né? O que é todo não se pode endireitar. Não é para convidar a gente a não lutar, é para dizer, vale a pena lutar, mas no fundo, o que é. O que é não deixará de ser. O que é puro vai se purificar e o que é imundo vai ser imundo. E aí a gente chega ao terceiro provérbio. Ele vai dizer, não há limites para a falta humana. Um outro salmo em Provérbios 30, versículo 15 vai dizer, a sanguessuga tem 2 filhas, dá. Ou seja, o ser humano nunca para de buscar, o ser humano nunca vai parar de buscar, ele está sempre buscando, ele está sempre chegando. E esses cursos de coaching que falam, olha, vamos chegar ao seu objetivo, mentira, ninguém vai chegar ao objetivo em lugar nenhum. E isso no sentido macro, no sentido micro, quem está lá em cima, quem está lá embaixo, não acaba nunca. O que é que vocês tomam que ficam zombando os alcoólatras? Coca-Cola. Porque o que falta para o ser humano não tem limites, para ser mais exato com a palavra que está aqui, o que falta não se pode calcular. Ele está dizendo, faça as contas, convide as ciências exatas todinha. O que falta não tem cálculo, só falta. Só falta, você vai beber, você vai comer, você vai se matar, você vai fazer de tudo para viver. Eu lembro quando eu tinha 13 anos de idade, saiu uma reportagem sobre o Michael Jackson, e aqui não é fazendo nenhuma zombaria acerca dele, é só mostrando que Eclesiastes é Eclesiastes. Que ele entrou numa máquina no auge da sua carreira, quando ele lançou lá o álbum Bad, em 1987. Ele entrou numa máquina para ele viver 150 anos. De verdade, né? De verdade. Ele tinha muito dinheiro, ele fazia o que ele queria, ele guiava a notícia. Ele ficou dormindo numa máquina, não lembro se era por meses ou semanas, para ele viver 150 anos. Depois ele morreu com 51. Nossa, faltou Morreu tão novinho, né? Se eu for viver só o que o Michael Jackson viveu, está faltando 8 anos para morrer. Né? E o Eclesiastes é porque com máquina ou sem máquina, quem vai morrer com 51 morrerá. E ele buscou até ser buscado. E isso é um convite para que a gente não busque? Não, só está dizendo o seguinte, a vida tem esse mistério que é irritante. Ela vai embora, você não consegue segurá-la, é vaidade. Ela é o que ela é, você pode fazer todas as voltas que o que é será. E você vai buscar e não vai encontrar.
Por isso que a gente é um ser tão viciado. E aqui eu poderia colocar psicanálise, poderia colocar toda a psicologia que lida com o desejo humano, mas vamos ficar só no pezinho filosófico, ou talvez poético, trágico de Eclesiastes. Não é trágico, é realista, ou seja, as coisas são assim. Aí a pergunta é, mas compensa viver assim? Ele vai dizer, compensa viver. Aí lá no 5 ele vai dizer que a gente tem que saber tributar voto a Deus, ou seja, tributar culto a Deus. Ele vai dizer o período da vida que isso acontece por excelência, que a vida e a morte é a mesma coisa, por isso que jovem não está nem para morrer. É na mocidade, ele fala, então lembra-te do teu Criador. Mas qual é o convite que ele nos faz? Ou que pelo menos essa noite a gente pode captar dessas coisas? Antes do convite, primeira coisa é essa, é ver essa realidade da vida. Eu acho legal que lá em Eclesiastes 11, versículo 7, vai dizer o que eu já citei aqui, né? Deus disse, olha, lembra-te do teu Criador antes que venham os maus dias? Aí ele dá uma lista detalhando como que os maus dias vão chegando, né? Outro dia eu descobri que eu estou com um problema sério para agachar, eu consigo agachar e já não consigo mais me levantar. Eu só tenho 4.3. Assim, é o Eclesiastes, sempre chega. Faça o tratamento que for, que uma hora você vai descobrindo. Que para levantar você já vai ter que tomar cuidado com as dobras da perna. Aí ele fala, então antes que aconteça todas essas coisas, e que no final, sabe em que elas vão dar? Que o Espírito volte à terra como era, ou melhor, o pó volte à terra como era, e o Espírito volte a Deus que o deu. O Eclesiastes convida a gente, nós que estamos aqui cultuando ao Senhor, nos lembrarmos disso, olha, vocês estão envolvidos no mistério, mas vocês são pessoas. Vocês podem buscar um monte de coisa e devem buscar, mas só em Deus é que você vai descobrir o limite dessas buscas. Outra coisa, vocês são pessoas e vocês têm que ter uma consciência desse mistério da vida, que quando a Bíblia fala que o pó vai voltar à terra, a Bíblia está dizendo, vocês são animais. Eclesiastes vai dizer, olha, eu descobri que os homens são como os animais. Nós somos animais, nós somos mamíferos, nós temos fome, sede, nascemos, crescemos, temos capacidade reprodutiva, vamos envelhecer e vamos morrer, ou você pode escolher. Qual que é melhor, envelhecer ou morrer? Quem não quer morrer cedo, tem que pensar se é bom virar gagá. E quem não quiser virar gagá, tem que pensar se é bom morrer cedo. A gente é isso. E nesse sentido, nós não somos diferentes de nada dos animais. Qualquer terremoto que acontecer agora, que agora vai tudo. Não é todos, não, tudo. Dos concretos às formigas e a gente no meio, vai tudo embora. Que a gente é um pozinho de estrela aqui nesse planeta. Aí Deus está dizendo, a gente tem que ter responsabilidade para saber disso. Você é animal. Por outro lado, tem uma outra coisa que a gente não gosta de dizer, mas ela também está dita aí, fala que o pó volta à terra porque nós somos animais e o Espírito volta a Deus que o deu. Está dizendo aí que tudo que foi criado, incluindo os animais e até essa paredinha aqui, lá em Gênesis diz que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Paulo vai dizer que tudo nele subsiste, tudo nele se move. A gente acha que não tem movimento nessas coisas aqui. Tem, né? Quem estudou química sabe disso. Toda a matéria é feita de átomo. No interior de todo átomo é um núcleo com determinada quantidade de elétrons ao redor. Tudo nele se move. Os alquimistas descobriram essas energias e faziam cultos com elas. Aí os químicos tiraram a religião e ficaram só com a química. Mas quem explica isso? Quem explica que nessa pulseirinha aqui, que você não dá nada para ela, tem energia e movimento. Energia e movimento. Ninguém precisa fazer Tai Chi Chuan, nem virar monge budista. Mas a gente tem que aprender com o panteísmo isso, que tudo em Cristo se move. O Espírito de Deus está em todas as coisas.
Por isso que, como todos os seres, nós voltamos à terra, ao nada, e como todos os seres, o Espírito que Deus deu, volta para Deus. O Espírito nesse sentido, olha, tudo só existe, até isso que você não dá valor concreto, só existe porque o Espírito energiza e movimenta todas as coisas. Eu não vou adorar todas as coisas porque elas se movem nele. A diferença é que o Gênesis vai trazer para a gente é que Deus soprou o seu Espírito, porque em todas as outras coisas há o Espírito movendo e energizando. Mas o ser humano, Deus soprou o Espírito. E esse sopro, alguém pergunta assim, animal tem alma, animal tem espírito? Pergunta boba. Animais têm alma e espírito. Só quem criou o animal que não vê que cada um tem uma personalidadezinha muito própria. Eles têm as sacadas dele, eles têm... animais só instinto. Mentira. Ele é instinto também. Como ser humano também é instinto. Instinto. Pega adolescente que é tudo igual. Pega bebê é tudo igual. Pega velho, tudo igual. Nós somos instintos também, porque nós somos natureza. Mas nós somos espírito também. O que é o espírito? Espírito é esse fôlego de vida que Deus nos deu, que nos faz movimentar. E que tem pelo menos 3 características que a gente pode localizar nos seres humanos. Que é a capacidade de raciocinar, que é a volitividade, a vontade, eu quero isso, eu não quero aquilo. E que é a emoção. Alegria, tesão, objetividade, né? Ou como enxuga tudo aquela música do Rapa, né? Tem razão quem tem paixão, tem razão quem fala com a voz do coração. Quer dizer, intelecto, vontade e emoções. E é só o ser humano que tem isso? Não. Os seres da natureza têm isso. Outro dia um passarinho fez um ninho aqui, ó. Foi instinto. O instinto é fazer ninho. Agora, o ninho daquele que ele fez aqui, criatividade dele. Ele fez, olhou, viu que não dava certo, abandonou o ninho e foi fazer em outro lugar. Isso é alma. Porque olha só, a matéria, o corpo está aí. O espírito que nos dá fôlego está aí. E o que é alma? É o que você vai fazer com isso, né? Que, na verdade, quando você junta espírito e corpo, você tem alma, que é o quê? É a liberdade, é a sua construção, é como você vai fazer as coisas, é como você vai dar destino a essas coisas. A gente tem isso. O ser humano, que a gente poderia chamar de alma, juntando com muitas outras questões que a gente poderia pensar aqui, a gente pode pensar em alma naquilo que a gente vai construindo, que é o que? A nossa personalidade, né? Nossa personalidade é resultado de 2 coisinhas. Do caráter que a gente vai construindo, dos modelos que a gente tem na família, na sociedade, etc. E dos temperamentos, que parte deles são herdados e parte deles a gente vai construindo em diálogo com a sociedade. Então, algumas pessoas são sanguíneas, estouradas, porcas, fóbicas, agitadas. Outras pessoas são coléricas, são extrovertidas, mas são mais... tramam mais, conseguem mais as coisas se utilizando dos outros. Outras pessoas são emotivas, sensíveis, poetisas, musicistas, gente que consegue ver os detalhes e sofre muito em relação à realidade, que são os melancólicos. E outras pessoas parece que não tem emoção, não sente barata, tudo bom, como o escritor de Eclesiastes. Não, gente, eu só estou pensando. Você está ensinando, não estou ensinando nada, eu só estou pensando. Você é um ateu. Não, eu só estou pensando assim, caso eu te pedisse a Deus para sentar do lado só um pouquinho, como é que a vida seria? Os fleumáticos têm essa capacidade de serem meio sem sangue e pensarem as coisas como elas são, ou chegarem, pega os ossos quase todos dizendo assim. Né? Eles não estão fazendo nenhum braço, eles só estão tentando tirar uma coisa da outra para ver como seria. Então a gente chamaria isso de alma, né? A diferença toda é essa, é que quando Deus soprou o seu Espírito em nós, a gente passou a ter consciência disso. Mas até falando em realidades e no mistério da vida, o Espírito que Deus soprou,
Nem quer dizer que tem que ser com todo mundo, não. Ainda tem duas realidades paralelas aí. Há situações que Deus escolheu. Para essas situações o Evangelho é pregado. Há outras situações que, assim como os cachorros fecundados darão filhotes, as vacas do sistema capitalistas, contra a vontade delas, estão dando muitos filhotes, vendo os bichinhos sendo sacaneados. Seres humanos também, que não conseguem planejar suas vidas, dão muitos filhotes, e nem todo ser humano que está aí, e eu vou dizer isso de maneira, não querendo dizer quem é quem, apenas dizendo dessa possibilidade eclesiástica, muitos seres humanos que estão aí nem são desígnio de Deus, não. E é engraçado que quando você fala isso, você atinge quem não quer saber de Deus. As pessoas não querem saber de Deus. Ah, quer dizer então que tem pessoas aí que não são de Deus. Ué, por que você ficou preocupado? Para você Deus nem existe. Né? Mas se for para dizer que existem pessoas que nem Deus fez, aliás, se a gente for num raciocínio bem baratinho mesmo, estou dizendo que eu estou fazendo raciocínios perigosos, estou indo para o caminho do Eclesiastes. Mas você acha mesmo, por exemplo, pensando em Deus, o seu amor, que filhos que um pai teve com a filha, foi Deus quem fez? Quem é você para perscrutar o caminho? Não estou chegando aí não. Eu sei que Deus é poderoso para pegar um filho de incesto e fazer dele um pregador da palavra. Só que eu estou dizendo da realidade que o livro está tentando nos chamar. Gente, vocês são responsáveis pela construção de vocês. Tanto é que a gente evita filhos, né? Todo mundo aqui ovula uma vez por mês, fazem sexo há 10 anos, mas só tiveram um filho. Tá vendo? Né? A gente... Aí você vê de tudo debaixo do sol, você vê aquelas meninas que botam até britadeira para poder tirar o menino, abraçando a britadeira. Ixi, o bichinho tinha que vir. Já vê outros que você faz assim, abortou. Aí eu morreu um pregador. Não, se morreu nem ia vir. É assim que é ali debaixo do sol. Se não veio, não veio. Por isso que esse é o argumento contra moralista em relação ao aborto que eu tenho. Então, assim, crente não devia nem ficar discutindo aborto, porque todo mundo que Deus quer que nasça, vai nascer. E Deus nunca foi xingar uma mulher que tirou uma criança. Porque se ela conseguiu tirar, e aí agora eu estou deixando a questão moral do lado, falando só na coisa em si, como foi o marco do livro de Eclesiastes, se ela conseguiu tirar, é porque não ia vir. Porque vocês conhecem um monte de história de gente que foi tentado ser tirado de tudo quanto é jeito e nasceu. Então, se não ia vir, não veio. Se ela escolheu um caminho pecaminoso ou não, não é da sua conta. Porque nem Deus, eu nunca ouvi Deus chegando a mulher, vagabunda! Eu fiz essas coisas, eu dei essas pernas, você fez isso. Eu já vi Deus chegando para a mãe e falando assim, olha, não tira não, que eu vou mudar a sua história com essa criança. Dizendo o oposto. Se ele chegou para alguém e disse isso, eu não tenho licença divina para discriminar para alguém que ele não chegou e não disse nada. Que a gente tinha que pensar assim. Olha essa doutrina de demônio. Demônio é você que não consegue entender o que eu estou tentando dizer aqui. Para não perder o prazer de interferir no útero das outras. Não estou aqui nem pensando em questões morais, pensando em questões sociais. Porque quem Deus quer que venha, virá. Né? Mas voltando ao nosso raciocínio. Tem gente que de repente está aí como produto da natureza mesmo, porque existe uma lei da natureza criada por Deus, é verdade. Que quando houver uma fecundação, haverá pintinhos, porquinhos, vaquinhas e pessoinhas. Só que Deus deixou esse mistério, né? A gente não sabe quem é e quem não é de Deus. Então o nosso raciocínio vai só até aqui. E te ajuda a entender porque algumas realidades não mudam nunca. Dá para entender porque a realidade não muda, mas não te dá licença para ser juiz sobre coisas que você não sabe. Mas o Eclesiastes convida a pensar nisso. Olha a vida como ela é. O que é torto não se pode endireitar. Mas não fique estressado não, porque tudo se vai, inclusive você com suas preocupações. E outra coisa, você vai buscar e não tem cálculo para essa sua busca.
E não adianta você também fazer o contrário. Não, eu não vou buscar nada. Você vai ver de tudo, né? Você vai ver pobre querendo passar a perna em todo mundo para se tornar podre de rico. E você vai ver pessoas ricas que nasceram com tudo e que querem se matar porque queriam conquistar alguma coisa. Porque o que nos falta não se pode calcular. Mas deveria nos ajudar a pensar assim, eu não vou buscar essas coisas aí, porque quem tem elas está se matando. Estava falando aqui em casa, que nem são pessoas ricas, são chamadas de classe média, nossa vizinhança toda aqui. Só a gente que é pobre, a gente tem casa no final de semana. No final de semana, nos nossos arredores aqui, não tem ninguém em casa. Os cachorros sofrem. Tem um aqui que deve estar quase um mês chorando aí. Estão nem aí. Aí eu olho para aqui, eu subo para a escada para ver como é que está o bichinho. Fico olhando as riquezas, que nem são tantos, mas são mais do que as minhas. Assim, meu Deus, para que uma pessoa quer ter propriedade para não ficar em casa? Se eu tivesse uma mansão do Bandeirantes ali, eu queria ficar em casa. Os caras têm uma mansão para não ficar aqui. Aí o Eclesiastes fala, debaixo do sol as coisas são assim. Como é que é essa? Aí não, você não tem visão. Mas isso, tá vendo? Não tem cálculo aquilo que é o nosso buraco, né? Mas nos ajuda a pensar, eu não preciso desejar isso, mas caso eu tivesse isso, eu não ia sair da minha casa. Por que a pessoa tem uma casa com piscina, com quarto, todos os quartos suíte, e eles nem usam nada disso? Eles ficam hospedados no hotel, só almoçam fora. Aí nesse caso, para algumas coisas, veio até providência de Deus, os empregados que usufruem. A Sônia era filha de jardineiro que mexia com mansões, então ela aproveitava as piscinas, né? Mas possivelmente não gostava. Não, aquilo tinha que ser era meu. A gente aprendeu com o Bispo Macedo. A gente aprendeu com o Bispo Macedo a ficar assim reclamando, né? Até quando esperar até me ajoelhar e pedir Deus. Mas o Eclesiastes diz, não quero nem saber das suas conclusões, estou dizendo que a vida é assim. Que você é isso, e aí tem esse fator. Porque, como a gente falou na semana passada, ler Provérbios sem aquele que te convidou a olhar para o lírio dos campos, vai te levar, no caso lá, à misoginia. E aqui, ler Eclesiastes, sem lembrar que Jesus disse, olha, a vida é assim. E Jesus foi bem eclesiástico no dia a dia. Ele não era purista. Por exemplo, ele compreende toda a dor do animal. Mas quando ele esteve aqui na terra e foi ressuscitado, tem um peixe aí, aquele peixe foi pescado. Não era peixe da Coqueiro, nem da Gomes da Costa, peixe sacaneado. Mas ele não tinha esse purismo. A gente come, o ser humano come bicho. Traz um peixe aí. Vou comer para vocês verem o que eu estou comendo. E ele falou, olha, a erva hoje está florida e amanhã vai para o forno. É realista. Por quê? Como o que está torto não se pode endireitar, se você for ficando muito purista, você vai criando uma seita que só vai... Bob Marley. Bob Marley. Não sei exatamente o que ele morreu, mas parece que deu alguma coisa no pé dele. Foi um bicho de pé. Isso, um bicho de pé. E aí qual foi o discurso dele? Deixa a natureza seguir o seu curso. São palavras bonitas, naturais. Mas quem dizia isso, tocava guitarra. Que é uma coisa bem natural, né? Guitarra, o reggae. Eu não estou aqui zombando, ele está dizendo que a gente ser purista dá nisso. Porque ele entendeu que a natureza ia agir. Não é porque ele tocava guitarra. Se ele tocava guitarra, se ele praticava a cultura, porque música natural é dos passarinhos, a nossa é fabricada. O reggae também é um estilo fabricado. Aí o Eclesiastes está vendo, quando você vai ver esses limites, você não vai ter que virar um ativista ingênuo querendo acabar com o mundo, porque você não vai acabar com o mundo, nem com a maldade do mundo. Mas você já vai agradecer pelo seu alimento. Você também vai virar uma coisa, deixa a natureza que seu curso, vai me comer vivo. Não, Senhor, se eu posso tocar numa guitarra fabricada, eu também posso adiar um pouquinho os meus dias debaixo do sol. Não é pecado, não. Aí Jesus chega e diz isso, olha,
apesar da vida ser assim, a vida de vocês não se resume a isso. E aqui não estou convidando ninguém a ter um pensamento alien. A vida da gente não se resume a isso, mas a vida da gente é isso. Você pode sim ter critérios de alimentação. Você pode e deve sim, se tem um bicho no pé, procurar tratá-lo. Você pode e deve sim, se tem uma diabetes, administrá-lo. Eu estou crescendo crente que está morrendo com diabetes, porque está com raiva de Jesus não vai me curar, então vou administrar isso. Ué, mas se você come todo dia, se você sabe trabalhar todo dia, você não está administrando o seu tempo, sua vida, o seu suor, por que você não para administrar uma limitação que é própria da nossa cultura, como a diabetes? Não, vai ficando cego, magro, vai morrer cedo. Por vaidades em relação a uma coisa. O Eclesiastes fala, não, você tem que ter uma realidade aí, ó. A realidade é essa, o que está todo não se pode endireitar, mas em Cristo. E aí que eu estava dizendo, a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Jesus está sendo eclesiástico quando ele está dizendo isso. Gente, na existência há pessoas que nem vão perguntar por mim. A umas eu vou te mandar e a outras não. E você não é o salvador do mundo. Na vida há pessoas que vão te odiar eternamente. Umas é porque são produto da natureza mesmo. Elas vão te odiar e vão ficar ricos te odiando. Mas outras é só um amor invertido, porque ela é minha filha e não está querendo reconhecer isso. Na vida, gente, há enfermidades que não são para a morte, elas terão de ser curadas. Mas há outras que são. João vai dizer isso, olha, há pecado que é para a morte, e por esse eu digo que você não deve rogar. Agora, um pecado que não é para a morte, peça a Deus e ele será perdoado. Então ele está dizendo, a gente não tem como prever nada, não tem como definir nada, não tem como prever por quê? Porque a vida vai, porque o que é torto não se pode endireitar, porque na sua busca não terá limites. Isso pensando apenas na vida debaixo do sol. E ela é assim. Agora, a todos quanto receberam, e é só isso que eu queria falar aqui hoje, o preâmbulo, se não servir para você, essa parte serve. A todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Porque ser filho de Deus num mundo mostrado como o Eclesiastes mostra, é uma questão de poder. Mas é poder, não é barulho. É poder, não é estrategismo. É poder que vem da paz de quem está em Cristo, mas quem tem paz de quem está em Cristo também vai buscar esse Senhor. Por isso que é um poder que você vai cultivando no dia a dia na sua comunhão com Ele. Então, há enfermidades que serão curadas, há talentos que você terá de desenvolver, e há outros que vai falar assim, quanto mais você tentar fazer isso, pior vai ficar. Então, a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de ser feito filho de Deus, porque quando o Filho de Deus passa a te habitar, e como é que ele se chama? Quando o Filho de Deus passa a te habitar, a gente chama ele de Espírito Santo. Deus é um só, mas quando ele passa a te habitar, ele é o Espírito Santo, porque ele fica à nossa cara, mas ao mesmo tempo ele vai entrar no embate interior com a gente, que ele vai nos transformar em algumas coisas, vai potencializar outras coisas e vai matar outras. E isso não tem pregação que vai definir o que é. É só na sua comunhão diária com esse que te deu o poder de ser feito filho de Deus. Então, você vai vendo a vida como ela é, não vai se tornando maldoso, porque o Eclesiastes vai dizer, olha, na vida como ela é assim, quando as pessoas vão vendo que o juízo não acontece, elas vão virando sacanas. Mas quem é habitado por aquele que te deu o poder de ser filho de Deus, você vai ver na vida como ela é e você tem um outro pensamento, eu não vou me corromper, porque a vida é corrupta. Eu não vou me entortar porque o que nasce torto não se pode endireitar.
Mas eu também não vou zombar daquilo que nunca vai ser endireitado. Porque o texto chama a gente para individuação. Olha, quem é impuro, vá se lambuzar. E quem é puro, purifica-se mais. Mas não há aí nenhum mandamento para você zombar de quem é impuro. Ímpio! Profano! Filho de Satanás! Que é o que a gente faz, aí a gente se entorta, né? O que é torto não se pode endireitar, mas o que é direito, quando não ouve a voz de quem te habita, vai se entortando. E as trevas vão ficando grandes. Então esse pequeno trecho de Eclesiastes que a gente leu é esse convite para que a gente tenha senso de realidade. O que é senso de realidade? As coisas passam. Tem coisa que era para você ter feito e quando a hora passar, não tem mais jeito de ser feito não. O que era para você ter feito. O que é para Deus fazer, às vezes ele até deixa passar. Nós temos milhões de histórias bíblicas sobre isso. Tem um Abraão, teve um filho depois de velho. Mas isso quando é Deus que faz. Quando é a gente que faz, ai de mim se eu resolver ter filho com 100 anos. Eu posso, com meu poder, minha riqueza, minha ostentação, ter um filho com 100 anos. Como eu sou produto da terra, o que vai acontecer? Eu vou ter um neto, ou talvez um tataraneto com 100 anos. Psicologicamente falando, isso não é sadio. Só é sadio ter filho com 100 anos quando é Deus quem faz isso. Não é sadio você não desenvolver as potencialidades que você precisa desenvolver. Só quando é Deus que diz, essa parte aí você não precisa mexer. Por isso também que não é sadio a gente ter o conhecimento das Escrituras e rejeitar a voz do Senhor em nós. Porque, se vocês perceberam uma coisa aqui nessa pregação, o Senhor dizia, eu estou dizendo, que você pode ter todo o conhecimento do mundo, mas se você não tiver a presença de Jesus na sua vida, não adiantou de nada, porque tem coisa que não tem conhecimento que vai te trazer. Agora, quando você tem um relacionamento com Deus, quando você tem conhecimento do santo, como diz o livro de Isaías, aí você vai sabendo aonde é que, apesar de Eclesiastes dizer o que é torto não se pode endireitar, precisa te levar para endireitar tanta coisa, que na verdade ele está dizendo que o que é torto não se pode endireitar. Ele está querendo dizer assim, que as coisas são o que elas são. E aí é que está. Tem tanto bicho que passa na sua frente hoje, que nasceu para ser filho de Deus. Bicho que eu falo é gente que vai seguindo o curso deste mundo, né? De loucura, de malandragem, de sugar a vida do outro, de não ter piedade. De igual um cara que estava ouvindo um pregador falando que acabou a pregação, e o cara foi procurar ele, olha, o que eu faço da minha vida? Eu sou um militar e eu já matei mais de 70 pessoas a sangue frio. Isso é um bicho. Não no sentido animal do termo, que animal não faz isso. É um bicho, assim, demônio. Mas olha só, apesar dele ter matado mais de 70 pessoas, o que estava projetado para ele? É que ele ia encontrar com Jesus. Então, nesse caso, o que é torto se endireita por um simples fator. Ele não é o que ele foi até ele matar essas 70 pessoas. Ele é aquilo que ele se descobriu no dia que ele deu de cara como pregador. Ou seja, em Cristo a gente tem todas as esperanças. Não que a gente perca ela no Eclesiastes, é que a gente é convidado a pensar o seguinte, olha, você tem de ter esperança em Cristo, mas você sempre tem que ter consciência que a vida é isso aqui. E que se você não se mantiver em Cristo, como Jesus falou, se estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Que se nós não estivermos nele, a vida vai ser isso. Passagem em vão. O que é torto nunca vai se endireitar e a gente ainda vai se entortar com o que é torto. E a gente vai ver numa busca, até achar que nem Deus a gente resolve buscar. Ou melhor, até achar que não resolve a gente buscar nem mesmo a Deus. Agora, quando a gente está nele e as palavras dele estão em nós, a gente só vai pedir tudo que a gente quiser e não será feito, porque
Ele é quem vai nos transformando, Ele é quem vai nos colocando diante dos pau tortos para ser desentortado, Ele é quem vai nos colocando nos limites do desejo, né? A gente vai descobrindo que a pior coisa do mundo é você ter um desejo satisfeito, então Ele vai o tempo todo transformar nosso desejo em um outro desejo eternamente, para que a gente consiga viver, porque nós estamos aí com essa condenação na nossa pele. E aí o convite hoje é esse, é que a gente não se contente, porque uma coisa é eu encarar a vida como ela é, e outra coisa é eu falar assim, então não vou fazer nada já que tudo é assim, porque até isso é vaidade, até isso é você se entregar à tortuosidade, e até isso é você se entregar ao nada. Você está em Cristo. Se estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Isso é sério. Tem hora que eu tenho que falar isso no dia a dia. Por que eu vou passar o dia no hospital? É mais fácil eu orar. Parece um palavrão você falar isso, né? Mas é mais fácil orar, cara. Eu nasci para estar nele e as palavras dele estarem em mim. Aí eu vou pedir. Ele é livre para dizer, ninguém vai para o hospital, ele é livre para dizer assim, podem ir no hospital, como ele falou com o seu sogro, que eu vou colocá-lo nos melhores médicos dessa cidade. Qual que é melhor? Você ir para o hospital sem ter essa palavra ou você ir para o hospital com essa palavra? Então Jesus está dizendo o seguinte, por favor, a todos quanto me receberem, eu estou a fim de dar-lhes o poder de ser chamado filho de Deus, para viver nessa terra do nada, nessa terra que está condenada à tortuosidade e à vaidade. Eu estou querendo ser vida eterna em vocês aqui agora. E assim, que o Senhor nos abençoe e que a gente tenha essa ousadia para deixar Ele vir desemportar as nossas tortuosidades, vir nos dar a vida eterna, que é o contrário dessa vaidade, e vir nos dar o sentido para aquilo que existe em nós que não se pode calcular. Uma das palavras que Jesus usou foi essa, né? Chama a gente para exultar. Jesus exultava em Deus. E ele exultava com coisas que a gente não daria conta, né? Então Jesus olhou para o céu e exultou ao Pai, dizendo, graças te dou, ó Pai, porque ocultaste essas coisas dos sábios e entendidos. Porque muitas vezes os sábios e entendidos são tortos e vão usar a própria sabedoria e entendimento para nunca saírem daquela forma torta. Graças te dou porque ocultaste as coisas dos sábios e entendidos, porque os sábios e entendidos, eles são vaidosos, eles vão passar. Quem escreveu Eclesiastes passou. Graças te dou porque ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos, porque sábio e entendido tem um desejo infinito que o Eclesiastes reclama. Olha, chegou a uma conclusão, não há limites para escrever livros, e quem aumenta a ciência, aumenta a tristeza. Ele está falando de conhecimento científico que a gente conhece hoje, está dizendo assim, quanto mais você estuda, mais triste você vai ficando, porque você vai conhecendo a realidade como ela é, você vai ficando fóbico. Eu presto atenção em todos os micróbios, bolo de aniversário para mim é um terror. Aniversário de criança, eu tenho vontade de acender um guarda-chuva. E eu ainda brinco, digo, fundo sério, olha, me dá a parte de baixo do bolo. Porque quem aumenta a ciência, aumenta a tristeza. Você tem consciência de bactérias, você tem consciência dos acidentes, você tem consciência da realidade como ela é. E só em Cristo, porque a realidade é assim, eu vou encarar. A história de Cristo, quem aumenta a ciência, aumenta a tristeza. Por isso que ele está dizendo, olha, graças te dou, ó Pai, porque ocultaste as coisas dos sábios e dos entendidos e revelaste aos pequeninos, sim, ó Pai, porque isso foi do teu agrado. O que a gente precisa enxergar é que às vezes ser pequenino, às vezes ser pequenininho. Diz bem pequeno.
ranzinza, pirracento. Mesmo assim, Deus deu graça para te revelar essas coisas. E Ele te convida a sair dessa vaidade. Desentorta. Ah, mas a tua palavra fala que o que é torto se pode direito. Mas quem falou que você está na realidade? Você está em mim. E eu vou te dar um sentido para esse teu desejo. No instantinho você vai parar de canalizar nessas coisinhas que você está canalizando aí. Que vão até se transformando em outras coisas. Doenças, ansiedades, envelhecimento rápido, tanto de coisa. Deus quer te provar que nele isso pode ser diferente.